Premanande, Hari, Haribo. Todas as glórias sejam para Shri Shri Guru e Shri Gauranga. Jaya, Shri Shri Guru e Shri Gauranga. Querido Senhor Krishna, aceite nossas mais humildes e sinceras reverências a seus pés de lótus, ó Suprema Personalidade de Deus, Pai, bem-querente, controlador, desfrutador, proprietário, protetor e amigo único de tudo e de todos. Por favor, água vinda de olhos de lótus, se for desejo do Senhor e merecimento da humanidade, neste momento caótico e tão delicado em que passamos, dê inteligência aos cientistas para que eles possam encontrar um remédio que dê fim e erradique essa pandemia causada pelo novo coronavírus e que assola todo o planeta, enquanto que nós continuamos resignados, determinados e ao seu inteiro dispor, cantando os seus santos nomes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito obrigado, Senhor. Nitai Gaura Premanande, Hari Haribo, Jai, Shila Prabhupada. Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishna Das Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada, Jaya Shila Prabhupada. Madhya Lila 18, a visita do Senhor Chaitanya a Vrindavana, verso 29. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Jadi Pashandi Javana Seva Maha Vaishnava Yatata Shana. Mesmo grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Suniya Gramira Lokatin Tita Haila Pratahame Gopala Lana Ganthuli Game Kuila. Ao ouvirem isso, todos os aldeões ficaram muito ansiosos. Primeiramente, pegaram Gopala e transferiram-no para a aldeia conhecida como Ganthuli. Ao ouvirem que os muçulmanos atacariam de manhã, Vipragrihe Gopalera Nibhrite Sevana Gramaujada Haila Palaila Saravajana. A deidade de Gopala ficou guardada na casa de um Brahmana e sua adoração era realizada secretamente. Todos fugiram e assim a aldeia de Anakuta ficou deserta. Aiche Milecha Bhaye Gopala Bhage Bare Bare Mandira Chadi Kunjerahe Ki Bhagamantare. Por meio dos muçulmanos, a deidade de Gopala foi removida muitas vezes. Assim, saindo de seu templo, o Senhor Gopala ora vivia num arbusto, ora numa e outra aldeia. Prataha Kali Prabhu Manasa Ganga Jakarisnana Govardhana Parikramaya Karila Prayana. De manhã, após banhar-se no lago chamado Manasa Ganga, Shri Chaitanya Mahaprabhu circunambulou a colina de Govardhana. Govardhana Dekhi Prabhu Prema Vishtahana
Nachite nachite charlila shlokapadia. Bastou ver a colina de Govardhana para Shri Chaitanya Mahaprabhu ficar em êxtase de amor por Krishna. Enquanto dançava incontidamente, recitou o seguinte verso. Hatayam Madrira Bala Harida Savaryo Jadrama Krishna Charanais Parasha Pramoda Manantanuti Sahago Ganayostayorya Vaniya Suvasa Kandarakandamulai. De todos os devotos, esta colina de Govardhana é o melhor. Ó minhas amigas, esta colina fornece a Krishna e Balarama, bem como a seus bezerros, vacas e amigos vaqueirinhos, todas as espécies de necessidades. Água potável, grama bem macia, cavernas, frutas, flores e legumes. Dessa maneira, a colina presta respeitos ao Senhor. Ao ser tocada pelos pés de lótus de Krishna e Balarama, a colina de Govardhana parece muito satisfeita. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Esta citação é do Srimad Bhagavatam 10, 21, 18. Falada pelas Gopis quando o Senhor Krishna e Balarama entraram na floresta durante o outono. As Gopis falaram entre si e glorificaram os passatempos de Krishna e Balarama. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 5, verso 25. O encontro de Nanda Maharaja e Vasudeva. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bom dia, galera. Todo mundo dando bom dia aí. Haribo. Naikara Priya Samvasa, Naikatra Priya Samvasa, Suridam Chitra Karmanam, Suridam Chitra Karmanam, Oghena Vyuhyamananam, Oghena Vyuhyamananam, Plavanam Shrutasuyata, Plavam Shrutasuyata. Naikatra Priya Samvasa, Suridam Chitra Karmanam, Oghena Vyuhyamananam, Plavanam Shrutasuyata. Tradução, vamos repetir, por favor. Muitas tábuas e gravetos, incapazes de permanecerem juntos, são arrastados pela força das ondas, de um rio. Igualmente, embora estejamos intimamente relacionados como amigos,
embora estejamos intimamente relacionados com amigos e membros familiares, somos incapazes de permanecer juntos, devido às nossas várias ações passadas, e devido às ondas do tempo, as ondas do rio do tempo, rio Viraja, né? Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Vasudeva lamentava-se porque ele e Nanda Maharaja não podiam viver juntos. Afinal, como eles poderiam viver juntos? Vasudeva adverte que todos nós, mesmo que intimamente relacionados, somos arrastados pelas ondas do tempo, de acordo com os resultados do karma passado. Narayanam askritya naram chaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye Shri Chaitanya manobhistam istapitham jena bhutale swayam rupakadat mahyam dadati swapadantikam. Rei Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu Jagatpate, Gopesha, Gopika Kanta, Radha Kanta, Namostute. Naikatra Priya Samvasaha, Suridam Chitrakaranam, Ughena Vilhyamananam, Plavanam Shrutasuyata. Muitas tábuas e gravetos incapazes de permanecerem juntos são arrastados pela força das ondas de um rio. Igualmente, embora estejamos intimamente relacionados com amigos e membros familiares, somos incapazes de permanecer juntos devido às nossas várias ações passadas e devido às ondas do tempo. Isso aqui é muito filosófico e muito importante para nós entendermos, porque é assim, nesse mundo material é assim, né? Sobre as águas do rio da morte, estamos aí, às vezes nos juntamos, rodamos juntos por um tempo num redemoinho, mas pela própria ação da água, pela própria ação do vento, somos separados de novo. E é assim que funciona esse mundo material. Mas nós não queremos aceitar isso de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Isso é ignorância de nossa parte. Isso é estupidez de nossa parte. Porque isso é imutável. Isso é imutável. Né? Não tem como evitar isso. Né? As ações passadas que fazem com que nós tenhamos diferentes encontros e separações. Assim funciona o karma sob a ação do tempo. Então não adianta a gente tentar se perpetuar num relacionamento aqui nesse mundo. Não adianta a gente tentar fazer todo tipo de arranjo para permanecermos juntos, porque não vamos ficar juntos. Já ficamos juntos em várias espécies de vida, em várias famílias. 8.400.000 espécies. Já convivemos e já nos separamos. E assim vamos ter que continuar nos separando. Isso é um problema? É, dói até quando você se separa num nível mais elevado entre
pessoas na bondade, entre pessoas muito queridas, entre devotos, né? Entre devotos, né? De Anilo Premadana. É assim, a gente tem que se separar. Dói, mas temos que nos separar. Agora, toda essa dor, esse sofrimento na nossa relação afetiva, em todos os níveis, causada pela separação, ela é originalmente causada pela nossa separação de Krishna. Essa dor, ela só existe no mundo material. Na nossa relação eterna com Krishna, na nossa convivência eterna com Krishna, ela é perene. Ela não existe. Então é isso que nós devemos entender, que nós temos uma relação eterna com Krishna. E que nós podemos desenvolver uma relação eterna com Krishna e os seus servos eternos. Aqueles que estão sempre satisfazendo Krishna, servindo Krishna. Essa relação é eterna. Agora, é difícil nós entendermos o básico, né? Isso é tão grave que, por exemplo, no 10º canto do Srimad Bhagavatam tem um verso, quando Krishna luta com o Banasura, que foi falado pelo Senhor Shiva. E esse verso aí, ele é muito esclarecedor e muito taxativo. Porque o Senhor Shiva falou, Yam Maya Mohita Diya Putra Dara Griha Adishu. Putra Dara Griha Adishu. Umajanti Nimajanti Prashakta Vrijina. Vrijina são as misérias, né? Arnave é oceano das misérias materiais. Vrijina Arnave. Então, nesse verso aí, o Senhor Shiva fala que confundidos, né? Com a inteligência confundida por vossa maia. É assim que funciona aqui no mundo material. Como que a gente vai poder mudar isso, gente? De que maneira? Só com conhecimento verdadeiro. Então estamos ouvindo o Senhor Shiva falar. O Senhor Shiva falou, com a inteligência confundida por vossa maia, por vossa energia ilusória. Completamente apegados a filhos, esposa, família e tudo que a família envolve, lar, né? Griha Adishu. Putra, filhos. Dara, esposa. Griha, o lar. E tudo que para ter um lar é necessário. Adishu. Seu Shiva falando. Com inteligência confundida por vossa energia, por vossa maia. Completamente apegados a filhos, esposa, lar e tudo isso que essa vida familiar exige. Adishu. As pessoas, os seres humanos, as pessoas, umadjanti, nimadjanti. Ora, vão para a flor da água desse oceano de misérias materiais e ora submergem, vão para o fundo da água desse oceano das misérias materiais. Isso aí é a roda do Sansara, é o ciclo de nascimentos e mortes, que só para se pararmos o nosso karma. A única atividade que para o karma é a atividade que não tem reação na sua ação, é o serviço devocional. Só para com Bhakti Yoga 100% na vida.
De outra maneira é impossível escapar disso. E Srila Prabhupada, quando explica esse verso aí do Bhagavatam, ele cita Srila Siddhara Swami. Ele fala que Srila Siddhara Swami explica que uma Janti, subir, significa nascer nos planetas superiores, nos planetas celestiais, ter uma forma celestial, onde existe um pouco menos de misérias, sofrimentos e um pouco mais de desfrute material. Isso significa subir. E descer, submergir lá para o fundo, significa perder a vida humana e chegar a ponto de ter uma vida num corpo imóvel, como uma árvore. Isso Prabhupada cita Srila Siddhara Swami explicando. Então, esse é o perigo, tudo isso é possível. E estamos aqui agora como seres humanos. Esses seres humanos que o Sr. Shiva está falando aí. Por isso, nós devemos entender que temos que ter responsabilidades, mas temos que ter a responsabilidade com Krishna e com esse conhecimento acima das responsabilidades materiais. Acima. Temos que cuidar bem de nossos filhos, nossas famílias, nossas esposas, nossas posses, nossos esposos. Temos como seres humanos, temos esse dever. Temos esse dever. Mas não podemos nos esquecer que o centro de todos nós tem que ser Krishna. Dos nossos filhos, da nossa esposa, dos nossos esposos, o centro tem que ser Krishna. A meta tem que ser Krishna. Por quê? Porque se nós morrermos, por exemplo, chega a hora da morte, eu estou apegado à minha esposa e ao invés de eu pensar em Krishna, porque não me preparei para isso, e alguém só vai pensar em Krishna, você passou a vida inteira pensando em Krishna. Não adianta pensar que eu penso só na minha vida familiar, nos meus apegos, na minha griha, mas na hora da morte eu vou lembrar de Krishna. Lê do engano, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. No Bhagavad Gita, Krishna falou no verso 6 do capítulo 8, alcançando o Supremo. Janjamvapsmaram bhavanti adhyatante kalevaram tantame vai te conta que a pessoa alcança sem falta um estado de existência do qual se lembra quando abandona seu corpo. Qualquer que seja esse estado de existência. O rei Bharata se lembrou do viadinho, preocupado com o viadinho, e chegou a hora da morte dele e ele teve que nascer como um viadinho, perdeu a vida humana. Por quê? Porque o que nós pensamos na hora da morte vai ser o corpo que nós vamos nascer nele novamente. Então esse é um perigo. Aí o esposo morre apegado à esposa, nasce depois ele como esposa e ela como esposo. Morre apegado ao filho, aí nasce ele como filho e o filho como pai. E vice-versa, assim vai. Isso é uma adiante e uma adiante. Essa é a roda do Sansara. Isso é estar lá em cima e estar lá embaixo. Muitas vezes numa posição privilegiada, como ser humano, até mais privilegiada no planeta celestial, outras vezes em formas de vida degradadas, répteis, insetos, imóveis, árvores, plantas. Um adiante nem um adiante. Como evitar isso? A única maneira de evitar isso é com compreensão. Mas quem sou eu para compreender tudo isso, Prabhu? Sou muito pecaminoso, sou muito caído. Devoto tem muito essa desculpa, né? Que não quer pôr o conhecimento na prática, aí fala que, mas é que eu sou muito caído. É muito caído, vai ficar mais caído ainda se não se cuidar. Se não colocar o conhecimento na prática. Como Krishna falou no Bhagavad Gita, capítulo 4, né? O conhecimento transcendental. Que Krishna fala no verso 36. Apichedasya papebhya sarvebhyo papakritama sarva jnana plavenaiva. Olha o oceano das misérias aí, ó. Vrijina, de novo. Vrijina santarishasi.
Cristo falou nesse verso aí, o conhecimento transcendental, não é conhecimento material. Nós temos que desenvolver o conhecimento transcendental, gente. Não adianta ficar supervalorizando conhecimento material. Conhecimento material não resolve a problemática da existência da alma enclausurada num corpo material temporário e miserável nesse mundo material do Kalayama Shashvatan temporário e miserável. Não vai resolver. Nós temos que desenvolver esse conhecimento, o conhecimento transcendental. E nesse verso 36 do capítulo 4, conhecimento transcendental, o Cristo está enfatizando isso, que ainda que sejamos os mais caídos, ainda que sejamos os piores dos pecadores, isso quer dizer apetit da sepapebia, savebio, papacritama. Ainda que sejamos os mais pecaminosos, se nós entrarmos nesse barco do conhecimento, Sava, Gyana Pravenaiva, se nós entrarmos no barco do conhecimento transcendental, se nós ouvirmos esse conhecimento e seguirmos, colocarmos esse conhecimento na prática, seremos capazes de cruzar este oceano de misérias, seremos capazes de cruzar o rio da morte, o rio Viraja, seremos capazes de entender que aqui nesse mundo material sempre vai haver separação de corpos materiais, mas como almas no mundo espiritual não existe separação, estamos sempre juntos. Então, isso é compreensão. E é essa compreensão que nós devemos desenvolver. Esse é o conhecimento que nós devemos almejar e viver ele na prática aqui. E já ir praticando essa vida de renúncia com conhecimento. Renúncia com conhecimento. Quando um devoto não coloca seu filho, sua esposa acima de Krishna, não é porque ele não tem sentimento, ele não tem responsabilidade, não. É porque ele sabe que, na verdade, a solução até para o filho dele, para a esposa dele, é entender que Krishna é o centro, que Krishna é a meta. Então é dar Krishna para todo mundo. E isso é realmente amar os parentes, os amigos, os conterrâneos, os correlacionados. Isso é amar, isso é amor. Dá esse entendimento verdadeiro. E não como muitos devotos sentimentalistas tolos pensam que esse devoto não tem sentimento e tal. Fica vivendo um sentimentalismo barato. Um sentimentalismo que nem Jesus Cristo, que pregou da maneira mais suave possível para aquele povo do deserto, deixou de falar a verdade por causa disso. Jesus Cristo falou, aquele que ama mais seu pai, sua mãe, ele como o mestre espiritual, o representante de Krishna. Amar o mestre espiritual, o representante de Krishna, não é diferente de amar Krishna, não é diferente. Então aquele que ama mais seu pai, sua mãe, seus filhos, suas coisas, do que a mim, não é digno de mim, Jesus Cristo falou para eles, para os discípulos dele. E ainda como criança, ele pregando, discutindo com os doutores lá no mercado, na feira. A família perdeu ele, aí saíram procurando, e ele estava lá discutindo com os assim chamados brahmanas, né, da época ali. E chegaram e falaram, mestre, tua mãe está te procurando aí. Ele falou, quem é minha mãe? Não, teu pai. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? É assim. É assim. Então ele falou, na casa do meu pai tem muitas moradas, planetas Vaikuntas infindáveis. Vrindavana, Goloka Vrindavana, maior do que os planetas Vaikuntas, a extensão de Goloka Vrindavana, é a maior que existe. Na casa do meu pai tem muitas moradas, meu reino não é desse mundo. Saibam muito bem que tudo isso que tanto atrai vocês, Putradhara Grihadishu, vida familiar, que se resume em sexo, desenvolvimento econômico, que se resume em gosto dos sentidos, saibam que tudo isso que tanto agrada a vocês, a mim, Jesus Cristo falou, só muito me aborrece.
A mim, tudo isso só muito me aborrece. Então temos que agradar Prabhupada e entender Prabhupada, porque não somos dignos de Srila Prabhupada. Senão, tudo isso só vai aborrecer Srila Prabhupada, a nossa estupidez. Ah, mas é muito difícil, Prabhu, não dá. Não dá, dá sim, dá. Estamos falando de criança, Chaitanya Mahaprabhu, no Sri Chaitanya Charitamrita, os passatempos infantis do Senhor Chaitanya, é o capítulo 14 do Adilila, o verso 1, ele fala isso. Katanchana smrite jasmin tushkaram sukaram bhave. Vismrite viparitansya Shri Chaitanya namamitam. Shri Chaitanya as coisas que são muito difíceis de serem feitas, que parecem que são impossíveis de se executar, como por exemplo, Vairagya Vidya Nidya Bhakti Yoga, executar serviço devocional baseado no conhecimento e com renúncia baseada no conhecimento. As coisas que parecem ser quase impossíveis de se fazer, se de alguma forma alguém simplesmente se lembra do Senhor Chaitanya, se tornam muito fáceis de serem executadas. Então é só a gente realmente não se esquecer do Senhor Chaitanya e trilhar o caminho que ele nos deu, o caminho de conhecimento e renúncia, o exemplo que ele nos deu de como se tornar um devoto verdadeiro. Vairagya Vidya Nidya Bhakti Yoga, Shikshatameka Purusha Purana, Shri Krishna Chaitanya, Sharira Dari Kripam Buddhi Astamaham Prapadi. Sarvabhauma Bhattacharya compôs esse verso para dizer que o Senhor Chaitanya é como um oceano de misericórdia, porque sendo ele a própria suprema personalidade de Deus, não tendo nada para fazer, completamente livre para agir, sem ter nada para fazer, esse Senhor Chaitanya veio aqui e nos deu exemplo de como trilhar esse caminho de Bhakti Yoga baseado em renúncia e conhecimento e renúncia. Como ter uma vida simples, com consciência elevada, como ser um devoto perfeito de Krishna. Ele veio e deu esse exemplo, por isso o Sr. Sarvabhauma Bhattacharya chamou ele de um oceano de misericórdia. Então, se a gente não se esquecer do Senhor Chaitanya, vamos conseguir perseverar na vida espiritual, avançar na vida espiritual, viver em renúncia baseado no conhecimento. E vamos executar todos os nossos compromissos ordinários naturalmente, porque nada é impossível quando estamos conscientes do Senhor Chaitanya. Mas se nos esquecermos dele e ficarmos tentando fazer nossos arranjos materiais, aí vai ser, por mais perfeito que sejamos materialmente, vai ser um desastre, não vai acontecer nada, vai dar tudo errado, não vamos conseguir fazer nada, não vamos ter avanço como seres humanos, como almas que devem fazer avanços como seres humanos, porque essa é a meta da vida para o ser humano, não tem nenhuma outra. Não tem nenhuma outra meta, essa é a única meta. Essa compreensão, esse avanço, voltar ao lar, voltar ao Supremo, parar de trocar de corpo como se troca de roupa. Então, nesse verso, nós ouvimos que, por isso, reverenciamos esse Senhor Chaitanya. Porque só por nos lembrarmos dele, as coisas mais impossíveis se tornam muito fáceis de se executar. E, por outro lado, é um desastre se nos esquecermos dele, porque se nos esquecermos dele, as coisas mais simples, mais fáceis se tornam impossíveis de se executar, de se pôr na prática. Então é muito simples isso, nós temos que entender isso. Katanchana smrite jasmin tushkaram sukaram bhave vismrite viparitansya Shri Chaitanya namamitam. Não podemos nos esquecer do Senhor Chaitanya nem um minuto, por isso temos que fazer aquilo que ele mandou. Cantar o Mahamantra Hare Krishna nessa era como processo para autorrealização e ao mesmo tempo que cantamos executamos o serviço devocional por prazer dele, cantando os santos nomes dele e ao mesmo tempo levando a cabo o nosso dever prescrito de lutar nessa vida, agindo, executando o nosso Dharma, sem nos confundirmos com ele, e nos livrando do nosso karma,
Porque atividades feitas com essa consciência não geram reações, não estão sujeitas aos modos da natureza material, são transcendentais, né? São transcendentais. É isso que nós temos que entender e pôr na prática. É isso. Serviço devocional hoje, amanhã e sempre. Alguma dúvida, alguma pergunta? Mancha Jovia Bicharena, Bhakti Jogena Sevati, Sagunan Samati Chaitam Brahma Bhuya Yakalpati. Começando o serviço devocional, começamos ao serviço devocional, cantar o Mahamantra Hare Krishna e servir Krishna. Já param as influências de bondade, paixão e ignorância. Se não pararmos o serviço devocional nunca, bondade, paixão e ignorância, que é o que nos leva para outro corpo, não vai nos influenciar, porque estamos em transcendência. Se formos até o final da vida assim, vamos simplesmente, na hora da morte, voltar ao lar, voltar ao Supremo. É o que fala esse verso que Krishna falou no Bhagavad Gita. Depois eu vi esse monte de comentário, que não consigo ler aqui. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Muito obrigado a todos. Fiquem com Krishna. Haribol. Srila Prabhupada aqui. Nossa, você falou, eu fui ver.